Então, o Zouk em Movimento é a união do Zouk, mas como as pessoas podem desbloquear algumas travas no corpo com o movimento. Olá pessoal, estou aqui com a Camila Chagas, essa maravilhosa que já abriu um canal aqui no Moviu, com o Zouk em Movimento, que é um curso de Zouk incrível, diferenciado, bem diferente do que vocês viram por aí, vocês precisam assistir. Sim. Cá, me conta um pouquinho sobre sua trajetória na dança, como que você começou, se foi com o Zouk, se não foi, como começou no Zouk. Perfeito. Oi, gente. Então, eu comecei a dançar muito novinha, com 11 anos. E não foi no Zouk, mas foi dentro da dança de salão. Eu comecei na salsa e na bachata. E aí eu fiquei um tempo nisso, participei de companhia de dança, essas coisas todas. Aí depois eu fui pro samba ainda, fiquei um tempo no samba, organizei evento de samba, viajei pra dançar samba. Só que aí no meio desse percurso tem os negócios da vida, relação, separação. E aí eu comecei a dançar Zouk, assim, pra sair um pouco do lugar onde eu tava frequentando muito, assim. Sim. E aí conheci o Zouk porque tinham amigas minhas que dançavam samba e Zouk. E aí me convidaram pra ir, eu queria esparecer um pouco. E fui e fiquei viciada, gente. Tô aqui desde então. Depois eu comecei, dei uma reviravolta, comecei a dançar, entendi um pouco mais da dança para além, né, dos movimentos, dos passos e tal, que o Zouk traz muito isso. E aí fui convertida. O que mais te chamou a atenção no Zouk que você não via nas outras danças? Cara, eu já comecei a dançar Zouk na vertente da conexão. Então, tipo, quando eu comecei a dançar, tava bem alta Anderson e Brenda, o Xande, Kuna. Então, era uma galera que tava em ascensão, assim, tava trazendo essa nova forma de dançar o Zouk através de ferramentas de autoconhecimento, tudo isso. E aí eu entrei já com essa vertente, assim, e foi isso que me deixou muito apaixonada, assim. Eu disse, meu Deus, eu nunca vi isso na vida, eu preciso vivenciar isso. E aí eu mergulhei, na época, a Camila Magalhães, que era minha parceira de dança, né, virou minha grande amiga, então, tipo, ela é referência pra mim, né. E aí ela tava nesse mundo já, e aí ela já, tipo, já comecei dentro desse mundo e através da dança com ela também. E aí quando vi, né, gente, não tem como, é tipo um bichinho de pica, já era. Então foi assim, então pra mim foi amor à primeira vista mesmo, assim, quando eu comecei a entender o quanto o meu corpo poderia trazer outras sensações pra além do que eu vivenciava, eu mergulhei, assim, e aí, por isso que danço Zouk até então. Que incrível! E o Zouk em Movimento, ele entra nesse lugar também? Com certeza. Eu acho que dentro da minha trajetória com o Zouk, eu já olhei para muitos caminhos, eu já olhei muito para técnica, eu já olhei muito para sentir. Eu acho que eu comecei no sentir, e aí teve algum momento que eu precisei entender como o meu corpo se estruturava no Zouk, né, por conta de todas as movimentações que a gente faz, e tronco, e core, movimentação de cabeça. Então eu me sentia muito molinha, e aí eu comecei a estudar um pouco mais da estrutura, e um pouco mais para esse lado. E hoje, pra mim, o Zouk em Movimento é a união dessas duas coisas, mas num lugar bem mais profundo, assim. Sim. Porque eu acho que quando eu comecei a dançar e com todas as ferramentas de autoconhecimento que a dança tem, eu comecei a imergir nisso mesmo. Então, o Zouk em Movimento é a união do Zouk, mas como as pessoas podem desbloquear algumas travas no corpo com o movimento, né? Não olhando especificamente para a estrutura e para a técnica, mas também passando por ela, né? Então a gente trabalha uma construção de sentir o corpo, de se autoconhecer, de se autoperceber e depois usar esse conhecimento que a gente construiu, assim, para dentro das bases das estruturas de Zouk, assim. Então um movimento um pouquinho diferente, né? Porque às vezes a gente entra pela estrutura, pelo passo e deixa o sentir mais de lado. E aí minha ideia é fazer um pouquinho ao contrário, assim, né? Legal. Trazer o sentir primeiro, a conexão primeiro, e aí depois olhar para os passos, para os movimentos. Eu acho que faz muito sentido esse caminho, né? Primeiro sentir, depois aplicar, porque como é que você vai aplicar sem sentir? Exato, e basicamente pra mim eu comecei assim, né? Porque eu, querendo ou não, tinha uma estrutura de dança, porque eu dançava há muito tempo, mas quando eu fui pro Zouk, eu só me entreguei, assim, foi naquele lugar, tipo, vamos vivenciar isso, vamos ver o que me mostra.
Mas eu acho muito importante, eu acho essencial a técnica também, né? Para que você conheça o seu corpo e saiba o que você ativa, o que você relaxa e tudo mais. Mas eu sinto e eu acho que dentro do meu processo também, esse lugar a técnica vir primeiro, a estrutura do movimento vir primeiro. E aí, como pra mim no Zouk não foi assim que aconteceu, eu acho que eu me trago como referência mesmo, assim. Eu trago esse lugar do sentir, da conexão, como uma forma de você poder começar também, né? Mas unindo as duas coisas, que pra mim o Zouk é isso, né? Você praticamente trouxe a sua jornada pra... Exato, Legal, exato. Eu acho que incrível. tem muito a ver com isso, assim. E foi o que te encantou, né? Maravilhoso. Então, se você quer se encantar também com o Zouk pelo olhar de Camila Chagas, convido você a acessar o canal dela e ver que conteúdo tá lindo. A gente acabou de gravar, né? Tá muito incrível. Ainda tem mais coisas, tá? A gente gravou só a primeira parte. E é isso. Te espero no Movil. Beijo, gente. Vem pra Movil. Adorei!